Gente, eu tô aqui preparando uma palestra que eu vou ministrar agora nesse próximo sábado. Eu tô lendo aqui um pedacinho do meu livro, que eu vou falar exatamente sobre o meu livro. E eu coloquei algo aqui, eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão, né, que é o tema do meu livro, Natureza, Identidade e Propósito. Muito se fala sobre identidade, muito se fala sobre propósito. E eu coloquei algo aqui que todo mundo sabe que nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Deus nos criou com características únicas, exclusivas. E isso faz parte do plano de Deus para nós. Isso faz parte do nosso propósito. Isso está ligado diretamente com o grande plano de Deus. Deus, ele tem um grande plano desde a fundação do mundo. E ele tem um propósito eterno desde a fundação do mundo. Então, o propósito não é meu, o propósito é de Deus. Ele nos permitiu fazermos parte do propósito dele, fazermos parte desse grande plano dele. Então, nada do que eu tenho é para mim. Nada do que está aqui dentro é para mim. Mas cada um de nós temos uma porção específica dentro do reino de Deus. Cada um de nós temos um chamamento específico. Nós temos uma porção e a nossa porção, ela está diretamente relacionada com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de funcionar, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas peculiaridades, que foi o próprio Deus que colocou. O que acontece no meio do caminho? É claro que a gente nasce dentro de uma família que muitas vezes é desestruturada. Uma família que é humana, pessoas humanas, né? Muitas vezes tentando ali acertar e fazem errado sem saber que está fazendo errado, mas que acaba desestruturando muitas coisas dentro de nós relacionadas à nossa identidade original em Deus. Então, muitas pessoas crescem com a sua identidade original distorcida. É algo que a gente chama de crise de identidade, né? Parece que a pessoa, ela vive uma vida ali desconectada daquilo que o Senhor criou para aquela pessoa ser. E ela não entende. Então, até nós entendermos, até nós sermos reconectados com essa identidade original, a gente vai viver uma crise de identidade. E quem vai nos conectar com essa identidade original? O Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando nós nos aprofundamos a nossa comunhão com o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, automaticamente nós vamos sendo reconectados à nossa identidade original, aquilo que o Senhor criou em nós, mesmo antes. Em Salmos fala, né, que o Senhor, ele sonhou comigo antes de eu ser ainda, quando eu era informe, né? Eu não lembro agora o versículo certinho, mas ele sonhou comigo quando eu era informe. Eu não tinha nem entrado, né? Sido fecundado ali no ventre da minha mãe. E o Senhor já tinha sonhado comigo e já tinha me dado todas as características relacionadas à minha porção no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. O grande plano é de Deus. Deus, ele faz com que nós façamos parte desse grande plano, façamos parte dos seus propósitos. E para isso ele nos criou com uma identidade única, porque a nossa identidade única faz parte, está ligada, está relacionada com o propósito que ele tem para nós, que está relacionado à nossa porção dentro do reino de Deus e dentro daquilo que o Senhor quer nos usar. E isso não quer dizer que sejamos mais importantes do que os outros ou menos importantes do que os outros, porque é tudo uma questão de função, é tudo uma questão de porção. A sua porção é a sua função no reino. E quando nós comparamos, né, com os outros, quando nós nos comparamos, hoje as redes sociais, elas nos levam muito para isso, né, para comparação. Quando nós comparamos, nós estamos desprezando aquilo que o Senhor fez em nós, aquilo que o Senhor quer de nós. Nós estamos falando para Deus que não é nada disso, né? Senhor, não é nada disso, não deu certo, não é isso, entende? Então, nós estamos ali menosprezando a nossa porção no reino. Gente, a nossa porção
Talvez a minha porção é menor do que a sua, ou a minha porção é um pouco maior que a sua, eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei qual que é a sua identidade, eu não sei qual que é ali, né, o seu chamamento ali no reino de Deus. Mas o importante é que nós saibamos que a nossa porção faz parte do grande plano de Deus. Se você está aqui, se você tem um chamado, se você está no reino, se você é um discípulo de Jesus, a sua porção faz parte, a sua porção é importante. Então, comece a olhar para você e comece a pedir para o Espírito Santo trazer na sua memória, trazer para você a sua identidade original. Qual que é a sua porção dentro desse reino? O que o Senhor tem para você dentro desse grande plano que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo? Quando nós fazemos esse caminho de volta à nossa identidade original, entendermos o nosso propósito e entendermos principalmente que o propósito não é nosso e que o plano não é nosso e que nós simplesmente fazemos parte disso como servos, nós somos servos do grande plano de Deus, gente, fica tão mais leve, sabe? Fica tão mais leve, a coisa flui de uma forma diferente e nós temos a possibilidade de entendermos um pouco mais do coração de Deus. Porque não é sobre ser maior ou sobre ser menor. Lembra ali daquela situação que Jesus passou ali com os discípulos, né? Quem é o maior, quem é o menor? Não é sobre isso. É sobre função, é sobre porção. Talvez a sua função no reino seja diferente da minha. Talvez a sua função no reino seja uma função que vai ser exposta a muitas pessoas. E a minha função não vai ser exposta, ou a função de outras pessoas. Gente, não interessa. O que interessa é que nós precisamos entender qual é a nossa porção, qual é a nossa identidade original e o nosso propósito dentro desse grande plano de Deus. O Senhor tem nos chamado a um realinhamento de propósito, a um realinhamento de identidade, de propósito, a um realinhamento ministerial. Então, que nós possamos fazer, né, essa viagem para dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para entendermos e cumprirmos a nossa porção dentro desse reino. É tempo de nós nos posicionarmos dentro daquilo que o Senhor nos chamou, sem intimidação, sem comparação. Cumpra aquilo que o Senhor colocou na sua mão. E outra coisa, para de criticar a porção dos outros. Nós precisamos entender que se Deus levantou o outro daquela forma lá, foi Deus que levantou. Deus é Deus, Deus é dono do reino, Deus é dono do plano, Deus é dono do propósito. Então, vamos parar de criticar os outros, sabe? E vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Quando nós criticamos muito os outros, é porque nós estamos perdidos dentro daquilo que Deus tem para nós mesmos. Então, olhe para você, olhe para aquilo que é a sua função, a sua porção no reino de Deus e o seu tempo no reino de Deus. Deus também tem um tempo específico. Então, que você faça, né, essa viagem de volta à sua identidade original e que você seja reconectado. Se você ainda não está, ou se você está, continue. Mas se você ainda não está conectado com o seu propósito no reino e a sua porção no reino de Deus, que você busque ser reconectado a ela, porque nós estamos vivendo um tempo que o Senhor está nos reposicionando, nos reestruturando, nos realinhando no reino de Deus, para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer da melhor forma que você puder. E tema ao Senhor, antes de temer aos homens, faça aquilo que o Senhor quer que você faça nesse tempo. É tempo de nos levantarmos, é tempo de nos realinharmos na presença de Deus. Que Deus te abençoe.